Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado, fechamento do mercado da soja lá em Chicago. Hoje foi dia de relatório do USDA, o relatório para a safra nova lá nos Estados Unidos poderia ter sido positivo para preços aí, em função de alguns números que foram divulgados. Relatório para a safra velha forçou um pouquinho na demanda, diminuiu a demanda por soja lá nos Estados Unidos e de uma forma geral também pelo mundo afora. No entanto, só o boletim aparentemente não teria provocado esse estrago que a gente viu acontecer lá em Chicago, não. 60 pontos de queda para a soja hoje. E para explicar para a gente o que aconteceu, está aqui comigo Vlamir Brandalize. Seja bem-vindo, meu amigo. Vlamir Brandalize, analista de mercado lá da Brandalize Consult, direto de Curitiba, no Paraná. O que aconteceu, Vlamir? Por que o mercado caiu tanto hoje, para a soja principalmente? E o relatório não devia ter ajudado, ou pelo menos, se tivesse caído, não teria que ser uma queda menos drástica do que a gente viu? Seja bem-vindo, Vlamir. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o relatório deveria ser leve viés de alta, né? Mas o ambiente financeiro internacional está muito nervoso, né? E pela terceira vez nós tivemos efeito manada em todas as commodities, com os grandes investidores liquidando posições de tudo, empurrando todo mundo para baixo, né? Dá para ver que o petróleo andou aí a maior parte do dia com 8 pontos de baixa, né? 8% de baixa, então apelo negativo para todo mundo, e levou a soja aí para 50, 60 pontos de baixo também, levou milho com a queda fortíssima aí, proporcionalmente maior, trigo, todo mundo caindo, né? Até o ouro caiu, justamente em cima do temor da recessão e da crise. E na realidade a crise está avançando sobre a Europa, os países estão sofrendo e a situação não está nada fácil para esse povo aí, não. E também nos Estados Unidos a indicação de que há grande chance de aumentar os juros. Então, acabou tendo uma corrida para dólar, né? Então, o mercado não deu atenção ao relatório do USDA, porque os números do USDA, Alex, ele veio favorável. Eu acho que os números foram bons e dá bons sinais aí para frente, né? Porque não se mostra aí que nós vamos ter aquela safra tão grande como era esperado e os números começam a se ajustar, né? E tudo indica que nós vamos ter um quadro novamente muito ajustado aí para 2023. Não vai ter muita sobra, não. Aparentemente, o quadro vai ser bem apertado. Então, isso aí pode reverter um pouco nos próximos dias, quando perder essa pressão negativa que veio do financeiro, né, Alex? Antes da gente falar mais sobre essa questão do financeiro, só para repassar alguns números aqui do boletim do relatório do USDA de hoje, a produção da safra nova americana reduziu de 126 para 122,6 milhões de toneladas. Uma queda significativa, como o Vlamir disse, deveria ter sido positivo para preço. Os estoques finais reduziram de 7,6 para 6,3 milhões de toneladas. Esmagamento também caiu lá nos Estados Unidos, exportações também recuaram um pouquinho aí em relação ao relatório passado. Em relação à demanda dessa safra, houve também alguns alinhamentos aí, alguma redução, o esmagamento, por exemplo, reduziu para 60 milhões de toneladas, e o estoque final subiu, aumentou aí de 5 para 5,8 milhões de toneladas. Isso safra atual, safra nos Estados Unidos, e a gente já imaginava que isso podia acontecer, né, Vlamir, um aumento dos estoques por lá por conta de uma demanda mais enfraquecida. Mas nem isso o mercado prestou atenção, né, Vlamir? Não deu muita bola para isso, né, Alex? Porque esse ajuste aí da safra velha americana, que vai encerrar agora no final de agosto, era um ajuste já visto pelo mercado, já esperado, né, Alex? Porque teve muito cancelamento também de compra e de embarque americano, né? Então, nas últimas 2, 3 semanas, e isso já vinha esperado aí pelos operadores. E os novos números, eles já dão sinais aí que aquela grande safra agora vai depender mais da América do Sul do que já está acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque
a safra americana agora já está muito parecida com o ano passado, né, Alex? Porque agora já veio com 122,6 e o ano passado foi 120,7, ela está 1.900.000 toneladas só à frente, né? E o clima americano e as condições da safra já estão em 4 semanas, né, de queda de qualidade. E não mostra que vai mudar, né? A semana continua ainda com clima quase sem chuvas ou poucas chuvas lá nos Estados Unidos, só não é pior do que poderia se as temperaturas estivessem altas. Mas na semana que vem já tem previsão que a temperatura vai subir lá no meio oeste americano. Se não chover, certamente esse número aí já não vai ser atingido, né? Eles vão colher menos que o ano passado. E esse é o fator importante, né? Porque a safra americana, reduzindo, aí reverte um pouco essa pressão aí que veio de baixa do financeiro, né? Porque, quer queira ou não, o mundo está consumindo praticamente tudo que está produzindo e caminha para mais um ano muito parecido com o que estamos passando, né? Aperto no abastecimento global, né? Ô, Vlamir, das outras vezes, você falou de terceiro efeito manada aí em 2 semanas. Das outras vezes a gente teve falas que justificassem esse movimento, né? O presidente do Banco Central americano, enfim, alguns posicionamentos do mercado internacional. O que startou dessa vez esse terceiro efeito manada, na sua opinião, hein? Olha, Alex, isso já vem aí desde do final de semana e principalmente agora da Ásia, com relação a essa nova onda de começando a ter alguma coisa de Covid, algum fechamento e com liquidação de bolsa por lá, e principalmente da crise da Europa, né, aparecendo mais agora, né, Alex, e daí acabou refletindo na parte, quando chegou na parte do mercado americano, né, as revoltas dos produtores da Europa, né, você pega ali na Holanda, movimentos grandes, na Itália, a França, todo mundo se revoltando, é sinal de instabilidade desses governos e automaticamente o mercado financeiro, o dinheiro acaba fugindo dos ativos, né, de risco e vai para uns redutos mais seguros, né? Então, mesmo que não tenha oficialmente nada de novo com relação a juros americanos, que é o temor do mercado global financeiro aí para as commodities, que o Banco Central americano venha com juros muito fortes aí e puxe a moeda aí o dólar para títulos americanos, mas o efeito global ele está atingindo pesado. E o mercado está cada dia vendo mais, Alex, a questão de que as sanções que foram implementadas sobre a Rússia, foi um tiro que saiu pela culatra, né? Porque quem aplicou as sanções está pagando o pato, né? Porque a Rússia nunca vendeu tanto e tão bem vendido, no caso, com valores tão altos, aí no caso do gás, do petróleo e dos próprios fertilizantes deles, né? E estão com saldo da balança comercial nunca visto antes, melhor do que antes da pandemia, que antes da guerra. Então, isso também começou a pesar sobre o mercado global, né? Os russos estão ganhando e o resto estão perdendo, né? E todo mundo correndo, querendo fazer acordos com os russos em paralelo, né? Mercado financeiro nervoso, né? Justamente porque a Rússia já pegou aí como parceiros aí a própria China, a Índia, agora o próprio Irã aí entrando com drones aí modernos, no caso aí para fornecer para a Rússia. Veja um movimento que antes todo mundo jogava contra a Rússia, agora parece que está aparecendo um monte de parceiro aí para os russos. E aqui também no Brasil dá para se apontar que o próprio governo brasileiro, buscando alternativa de abastecimento de diesel, que é o nosso combustível aí que gera a economia, com essa busca aí, com a tentativa e agora provavelmente a compra na Rússia, acaba trazendo mais um apelo aí que os europeus vão ficando isolados. E a semana passada eu senti, né, com a queda do Boris Johnson, outros líderes da Europa perdendo popularidade. O presidente Biden americano parece-me que está perdidinho também lá, né? Você vê que ele
ele está lendo até as dicas dos teleprompter lá, né? No caso, agora o senhor lê daqui, agora o senhor olha para lá. Então, a situação parece que não está nada boa aí para o dito primeiro mundo, né, Alex? E o mercado financeiro, eu acho que o mercado financeiro está aproveitando as oportunidades e fazendo efeito manada, porque o pessoal dono do dinheiro está fazendo efeito manada. E o dono do dinheiro, no momento, quem está mais ganhando dinheiro é o setor do petróleo, né, Alex? O mundo árabe, o pessoal que exporta petróleo, né? Os sheiks, aí está sobrando dinheiro para esse pessoal. Então, daí dá para fazer efeito manada nas demais commodities. Mesmo que o petróleo caia, que nem hoje, 8%, e venha pouco abaixo de $100 o barril, eles estão nadando em ouro, né? Não estão nadando em petróleo, né? Então, esses efeitos manadas aí com a sobra de dinheiro é mais fácil acontecer. E aí leva os grãos também, né? Mesmo com os grãos apertados, com a escassez de trigo, milho, a nível global, o mundo precisando de alimentos, mas é movimento de efeito manada. Ô Vlamir, das outras vezes, né, das outras 2 vezes que a gente viu isso acontecer, o mercado acabou se recuperando, né? Depois que se respirou, o mercado chegou à conclusão de que era hora de retomar e retomou, de fato, parte das perdas que havia tido aí nos outros 2 momentos. Você acha que isso pode acontecer de novo? O mercado tende a se recuperar? E quais fatores você elenca aí que são importantes para essa recuperação, se caso for acontecer de fato? Olha, Alex, o principal fator é que as commodities aí, os grandes aí, grãos aí, caso milho, trigo e soja, eles já voltaram a posições aí em cotações baratas, né? No caso da soja aí nos $14 ou menos. Então, na nível de $14 abaixo, a soja em vez de você ser vendedor, você já se torna mais interessante ser comprador. No caso do milho também, nessa faixa de $6 ou menos também, já se torna comprador. O trigo na faixa de $8, que são valores que nesse momento, nessas condições de fundamentos deles, de oferta e demanda, de produção e consumo, eles se tornaram muito baratos novamente. Então, esse efeito manado, ele tira essas commodities agrícolas, vamos pensar nelas, de valores que estavam dentro da realidade dos consumidores, da oferta e demanda normal, e jogam para valores baratos para os compradores se posicionarem e garantirem, aí fazer operações de hedge para se proteger com cotações baratas, ou seja, compra barato, e aí tem a garantia de abastecimento e de consumo com preço baixo. É isso que está acontecendo. Então, agora voltou a ser barato para comprar. Isso ajuda a não cair demanda, né, Alex? Porque o pessoal vai se proteger em contrato, quem é o desavisado do momento, que seguiu vendendo posição de contrato barato, depois vai ter que comprar a posição mais alta à frente, porque o consumo vai seguir, né? Não tem como parar, né? Não tem como baixar, não. Muito bem, então calma aí que a recuperação vai chegar, né, Vlamir? Parcialmente sim, né, Alex? A gente não pode passar para o produtor, para o nosso pessoal do campo, que nós vamos voltar àqueles patamares que já chegou aí no começo de março, né? Quando foi em março, $17 e pouco. Mas a soja abaixo de $14, ela está muito barata. E nesse patamar, ela já, que a gente já comenta, para o produtor americano já se torna inviável vender, porque não cobre custo, né? Uhum. E aqui para o produtor da América do Sul também ela se torna barata pelo custo que está tendo os insumos em dólar, aí, principalmente Argentina e Paraguai, e no Brasil algumas regiões começam a apertar também. Então é por isso que daí já começa a enxugar a oferta de físico. E se não tem físico, automaticamente o papel, a bolsa vai ter que recompensar isso aí com mudanças de rumo, né? Ou seja, atualizar um pouco os valores para cima. Né? Muito bem. Vlamir, e aqui no Brasil, hein? Apesar de uma queda forte lá em Chicago, mais de 60 pontos aí nos principais vencimentos, o dólar teve uma alta importante também. Uma coisa compensou a outra? Como é que ficaram os preços por aqui? Qual que é a sua avaliação? Olha, Alex, até a hora do pregão, o movimento já vinha negativo de manhã da soja, tanto da soja como do milho. Nós estávamos aí com níveis com dólar compensando. Até aí, perto da 1h30 da tarde, nós tínhamos chance aí também da soja no Porto para setembro a R$200.
E depois o mercado acabou encolhendo um pouco, porque daí a soja acabou esticando as perdas lá em Chicago, foi para mais de 3,5% de perdas, né, na média, se a gente olhar, e o dólar com ganhos menores. Então, na fase final, aí já do meio do pregão para frente, já tivemos uma retração aí na faixa de R$ 3 em média aí nos valores dos portos. Então, aquele R$ 200 de setembro, agora já estava sendo apontado em 197. Então, o mercado recuou um pouco. Isso dá sinais que provavelmente amanhã o balcão aí dos produtores também vai dar uma recuada. Então, o balcão hoje que girava aí a nível de sul do Brasil de 178 a 185, provavelmente amanhã vai trabalhar entre 175, 180, vai dar uma recuada no balcão, mesmo que amanhã o mercado inverta um pouco, porque ele caiu muito hoje, já vai precisando, já dando sinal de que nos próximos dias tem que ter uma correção positiva, técnica daí, mas o mercado de balcão amanhã vai pagar menos do que está pagando hoje. E o lote já vai fechando o dia com valores menores do que era ontem, em função dessa queda forte aí do que veio lá de Chicago, né? Então o dólar não conseguiu compensar essa perda, não. No final do dia, as perdas ainda continuaram e, na média, dá para dizer assim, pelo menos uns R$ 3 se perdeu em relação a ontem. E o Wlamir produtor, o que faria, Wlamir? Negociaria, esperaria? O que fazer com a soja? Olha, a pergunta é muito boa, né, Alex? A questão é que quem não negociou até agora é sinal que não precisa de dinheiro, né? Não é estar com dívidas de curto prazo. Então, produtor que já veio aí de 3 efeitos manada, já vinha de 2 efeitos manadas, de sustos grandes, e agora veio para o terceiro, se ele está com o coração bem firme aí, se não está com as artérias entupidas, ele pode aguardar que nós estamos num ano de muita emoção. Semana que vem tem previsão de temperaturas mais altas nos Estados Unidos, provavelmente vai ter mais queda de qualidade de lavoura, e eu acredito que vai reverter um pouco esse tombo aí, e vai dar mais oportunidade. Eu acho que ainda o lobinho não fugiu totalmente do porto, ainda volta aí, e acho que volta a dar condições para o produtor aí, não se apavorar muito aí, já nos próximos dias já vai ter mais oportunidade. Então, é um ano de muita tensão. Esses efeitos gigantescos de manada acabam assustando bastante, Alex. Mas vamos ter que conviver. É um ano atípico, esse é um ano histórico aí que vai ficar nos contos históricos, nos livros que a gente escrever para frente, vai estar lá. Ano de 2022, teve pandemia, teve a guerra, flutuações gigantescas, a soja foi lá para os maiores níveis desde 2012, depois despencou e veio e foi para cima e para baixo. É o ano de emoções aí, não pode ter o coração, tem que fazer um check-up, tomar o remédio para pressão e vamos seguir o barco vai seguir aí ainda em bastante turbulência aí nesse mar que tem pela frente, Alex. Aguenta coração, hein, Wlamir? Exatamente, mas o agro nosso, ele tem a grande vantagem que a maioria não tem, Alex, com relação a todas essas flutuações quando acontece, uma fatia das perdas acaba sendo compensada pelo dólar. Então, nós temos um colchão de segurança. Então, é por isso que para o produtor aí, ele tem que... Vai tomando o remedinho aí sem risco aí para não infartar, né? Mas que ainda vão ter oportunidades e que vai ser um ano excelente para frente, vai, né? Porque o mundo vai precisar comer, ninguém vai parar de comer. A demanda vai seguir em crescimento. Hoje eu estava falando com o João aí com relação à própria demanda dos grãos aí brasileiros. Nós estamos aí, o próprio USDA, no relatório de hoje, né, projetando a safra nova nossa, em 149 milhões de toneladas, eu acredito que possa colher 150, eu estou mais otimista que o USDA, porque nós vamos plantar aí provavelmente uns 42 milhões e meio de hectares, e até 2030 nós vamos estar passando de 200 milhões de toneladas, porque o mundo, cada dia que passa, ele está precisando mais alimentos, o mundo vai se modernizando, e a tendência do mundo é a população não passar fome. Essa história de que tem milhões de pessoas passando fome, a gente não vê na realidade, não. O que a gente vê é a produção crescendo. Nós estamos com um recorde histórico de produção de grãos no Brasil, né? Não tem por que passar fome, porque nós temos alimentos muito baratos também no Brasil, e isso para a nova safra, para o produtor que está aí, leva um susto desse aí, que nem agora houve uma queda forte
e ele está no momento que vai definir aí a compra de insumos, diz, não, o troço aí agora não vou aplicar insumos. Não dá para vacilar, tem que fazer uma safra bem adequada, com tecnologia, aplicar bem, tudo bem feito para colher bem e ter alta produtividade. Muito bem. O mundo não vai parar de comer, Alex, aí não tem essa história de que o mundo vai ter milhões, bilhões de pessoas passando fome, não. A economia do mundo gira e o dinheiro circula e está se criando alternativas, né, Alex? Então, até a gente brinca aí que hoje no Brasil nós temos o óleo de soja mais barato do mundo está na gôndola brasileira, o arroz mais barato do mundo está na gôndola brasileira, ou seja, nós temos a comida mais barata do mundo aí, então não tem como tá passando fome, né? Então, e agora o próprio governo vai aumentar aí para 19,5 milhões de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, e agora hoje provavelmente vota lá na Câmara dos Deputados aí esse PEC dos combustíveis, né, que vai liberar esses recursos, né, esse é um recurso esporádico, né, por causa do aumento do faturamento dos impostos, que vai dar condição do povo comer aqui. E os demais países do mundo fazem a mesma lógica, né, Alex? As populações do mundo não passam fome. Dá para ver que dentro da própria Rússia, né, com toda essa situação, eu vendo com eles lá, a popularidade do Putin nunca esteve tão alta que nem está hoje, em plena guerra, né? Normalmente, o que era esse cidadão ali, o Boris Johnson? Em março ele previu que no máximo em 2 meses o Putin iria cair lá na Rússia em função das sanções. E deu 2 meses, quem caiu foi o Boris Johnson. Vê como é que é. Então é a demanda de alimentos no mundo, eles têm comida, então não passa fome, automaticamente não tem problema, e é por isso que eu vejo que esse efeito manada, ele passa porque a demanda de alimentos ela vai seguir, né, Alex? Então ela dá uma barateada, o pessoal se protege em rede, compra barato o papel, depois tem a garantia que está com papel barato, e aquele desavisado do mercado financeiro, que aposta que o mercado vai despencar sempre, acaba perdendo e daí o produtor acaba vendendo com um valor médio mais alto, né? E o produtor tem vendido nos momentos bons aqui no Brasil, como fazendo médias. Esse ano o produtor está fazendo média boa na soja. Muito bem. Vlamir Brandalize, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente num dia bastante tenso aí para o mercado, sobe e desce danado, informações desencontradas, enfim, mercado pressionado, mas temos aí a possibilidade de recuperação, ou pelo menos uma recuperação parcial aí desses preços, com o dólar ajudando. Aqui no Brasil a situação até fica um pouco menos tensa para o produtor. Mas vamos acompanhar os próximos dias para entender como esse mercado vai se comportar e principalmente como os preços vão se comportar daqui para frente. Obrigado, Vlamir, mais uma vez pela participação, volte sempre. Obrigado, Alex, obrigado pelo convite e vamos navegando. Esse é um ano de mar de turbulência, né, Alex? Vamos tocando, mas nosso barco é forte e não vai afundar. É isso. Até mais. Valeu, Vlamir. Abraço. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Commodities derretendo, vamos ver. Olha aí, a soja para agosto, 14 dólares e 68 centes por bushel. Perdeu de longe aí os 15 dólares conquistados nos últimos dias. 53, quase 54 pontos de queda. Setembro, 13 dólares e 62 centes por bushel. Também se afastou dos 14 dólares que a gente chegou a ver nos últimos dias. 61 pontos de queda. Novembro, da mesma forma, longe ali dos 14 dólares, 13 dólares e 43, queda de 62 pontos. Janeiro, 13 dólares e 48 centes por bushel, uma queda de pouco mais de 61 pontos. Vamos ver o milho. Milho também despencando, olha só. Julho, 7 dólares e 32 centes por bushel, 48 pontos e meio de queda. Setembro, 5 dólares e 94 centes por bushel, 43 pontos de queda. Dezembro, 5 dólares e 86 centes por bushel, uma queda de 42 pontos e meio. E o março de 23, 5 dólares e 93 centes por bushel, 40 pontos e meio de baixa. O trigo também no vermelho, perdendo mais de 40 pontos nos principais vencimentos. Julho, 8 dólares e 1 cente, queda de 42 mais 25. Setembro, a mesma queda,
fechando aí a 8 dólares e 14 centes por bushel. O dezembro também nesse nível, 42 pontos mais 25 de perda, fechou a 8 dólares e 30. Em março, 8 dólares e 45 centes por bushel, uma queda aí de quase 41 pontos, dia, portanto, de pressão intensa no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.